Oi pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, está chegando agora, meu nome é Douglas Aguiar, eu sou proprietário do Minimal Garden, que é uma empresa de paisagismo, jardinagem, e em breve vou disponibilizar algumas mudas das minhas plantas suculentas para venda. Então, calma, muita gente está me perguntando, mas a gente vai falar sobre isso aí em breve, tá? Porém, nesse vídeo eu quero falar sobre luz, sol, né? Isso que está batendo aqui na minha pele, que está batendo nas minhas plantas, é o que faz com que as plantas fiquem lindas, felizes e saudáveis, né? Então eu trouxe algumas plantas, né? Porque aqui eu tenho mais sol do que sombra, né? Então eu cultivo plantas que vão muito bem no sol, né? A sol pleno. Então eu quero falar sobre 3 pontos, que é a iluminação, incidência solar e sombra e meia sombra. Eu vou explicar o que é cada um deles e vou dar um exemplo de plantas que são cultivadas em situações para poder exemplificar isso, tá? A primeira, sobre iluminação, é o coração emaranhado. Então, quando eu comprei, disseram para mim que ele precisava ficar num lugar com bastante claridade, né? Então, eu segui as instruções, né, de cultivo e coloquei numa parte aqui do garden que pega muita claridade. Então, todo o sol que reflete na cobertura, ele bate na planta, né, no coração emaranhado, e ela está reagindo muito bem ao cultivo, está crescendo muita folha, está ficando bem saudável, né, então está sendo muito bom. Essa é uma planta que pega na claridade somente, né, ela não fica no sol. Na verdade, ela pega de 10 a 20 minutos, porque o sol, quando está indo embora, ele atravessa uns raios ali pela árvore e acaba pegando nela, então 10, 20 minutinhos ela pega de incidência solar. Mas em todo tempo, em todo dia, é claridade e iluminação, né? E iluminação significa tudo que expõe, reflete e volta, né? Então o local que a sua planta que precise de iluminação somente, que é claridade, ela precisa ter claridade, não pode ser embaixo de uma varanda, porque essa sombra que vem de cima pode atrapalhar também. Então ela tem que estar sob a claridade, né? E aí eu trouxe um gênero que é a gibiflora, né, uma echeveria gibiflora, que são aquelas bem grandonas, bem verruguentas ou enrugadas, né, tipo repolhudas, que eu vou falar delas sobre incidência solar, né? Incidência solar é a quantidade de sol que bate na sua planta. Então, essa planta é uma mauna brasileira, ela apresenta característica de estiolamento. Por quê? Porque a gente está saindo agora do inverno para o verão, então ela estava pegando pouca luz de sol, então assim, ela estava pegando um sol somente da tarde. Eu coloquei ela nessa situação justamente para gravar esse vídeo para apresentar a vocês. A característica da mauna são as folhas enrugadas, o repolho, né? Então, as folhas de baixo, se vocês repararem, elas estão nascendo redondas ao invés de nascerem repolhudas, tá vendo? E ela está nascendo repolhuda só no meio, porque agora no verão está batendo sol, então ela está pegando essa característica normal da sua folha, né? E aqui eu trouxe a irmã dela, que é uma mauna também, que já está completamente repolhuda desde as folhinhas de baixo, tá vendo? As folhinhas de baixo já apresentam características repolhudas, né? E aí ela foi crescendo e está cada vez mais. Então ela está com uma folha compacta, olha a diferença de tamanho de uma para outra. Uma tem um crescimento vertical, a outra um crescimento mais compacto, né? Tá vendo? E as duas estão com diferença de largura de folha e tudo mais, né? Então, essa aqui está num lugar que ela pega sol pleno, ela tem uma incidência solar o dia todo, então ela tá mais natural a característica, né? Tá mais à risca da característica da planta, né? Então, a gibiflora é uma planta que precisa de sol o máximo que conseguir. Ah, eu só tenho sol da tarde. Ok, ela vai ficar assim. Ah, não, eu tenho sol pleno, eu tenho um dia todo para colocar ela, então ela vai ficar assim, certo? Então as gibifloras, elas são plantas que precisam de quanto mais melhor incidência solar. Mas temos os gêneros da echeveria, que são plantas que precisam de menos quantidade de sol, né, incidência solar. Ou pode ser só na manhã, ou pode ser só na tarde, que ela continua compacta, apresenta características normais, mas ela muda conforme a incidência. Eu trouxe aqui essa Black Prince, tá vendo? Ela tá com as folhas na borda bem escura, como diz o nome dela, Black, né? E ela tá com miolo verde, mas ela tá compacta. Vocês conseguem perceber que ela tá compacta, só que ela tá verde, né? Por quê? Porque a quantidade de sol que ela tá recebendo não tá sendo suficiente para ela apresentar essas cores que o sol traz, tá vendo? É completamente marrom, completamente escura, entendeu? Então essa planta tá a sol pleno, então o sol nasceu, ela pega, e o sol tá indo embora, ela também tá pegando. Então a gente tem 2 exemplares de Black Prince que apresentam quantidade de sol, incidência solar diferente. Essa pega o sol da tarde e essa pega o sol pleno, o sol o dia inteiro,
né? E eu tenho um outro sedum, eu acho que é sedum Aurora. Esse aqui tá verdinho, ele pega somente o sol da tarde, umas 2 ou 3 horinhas da tarde. E ele tá verde, se você reparar, ele tá um pouco estiolado também, tá crescendo, tá tendo um crescimento comprido. É uma planta saudável, porém, essa daqui é uma planta que está a sol pleno. Então ela tem uma diferença realmente de coloração, de compactação, né? Você olha para essa planta, você vê que ela está com tons vermelho alaranjado e essa está com tom verde. Então essa é a diferença das duas plantas. Uma no sol pleno, que é o dia todo, e essa aqui no sol da tarde, certo? E aí nós temos, eu não tenho para mostrar para vocês, então existem os gêneros que ficam bem na meia sombra. Meia sombra é quando você tem talvez uma árvore, um coqueiro, alguma coisa assim, ou uma cobertura, que essa cobertura filtra a quantidade de incidência solar e leva menos luminosidade e sol para a planta. Então existem plantas que vão muito bem, que são os gêneros Aortia, alguns outros que eu não conheço muito bem. Então eu tenho na verdade uma que eu ganhei e ela acabou vindo comigo e ela secou. Então aqui eu não tenho como cultivá-la, né? Eu vou ver se eu salvo ela, levo para minha casa, coloco ela num lugar com sombra para ver se ela segue mais feliz, entendeu? Porque ela tá ressecada, ela tá feia. E ela era gordinha, né? Então ela não tá apresentando uma característica normal. Uma planta que tá viva ainda, você percebe que o miolinho dela tá mais verdinho e gordinho. Mas essa é a diferença então de iluminação, incidência solar, sombra e meia sombra, tá? Então se você tá aí agora do outro lado, percebeu que algumas de suas plantas estão precisando ser remanejadas de posição, de lugar, faça isso para você conseguir um ambiente mais ideal para sua planta, tá? Então eu gostaria de agradecer você por ter assistido esse vídeo. Eu quero que você vá no Facebook e vá no Instagram e curta a minha página, que é Minimal Garden, só no Instagram, @minimalgarden, e no Facebook é @minimalgardenpaisagismo, né? Então curte as duas páginas, no Facebook e no Instagram, para acompanhar, porque às vezes eu posto story no Instagram e às vezes eu posto algumas coisas no Facebook, e em breve teremos alguns sorteios, vendas e tudo mais, então você estando nos dois é muito bom para acompanhar. Se você tá aí, tá precisando de um projeto paisagístico, né? Se tá precisando de alguma interferência, né, verde no seu espaço, na sua varanda, no seu quintal, e você não sabe por onde começar ou quer realmente uma ajuda de um profissional, você entra em contato comigo no meu e-mail, que é eudouglasaf@gmail.com, e aí você me manda foto, você marca uma visita se você for do Rio de Janeiro, tá? E é isso, muito obrigado, agradeço a todos realmente. E eu vou fazer um bazar com as plantas que eu tô reproduzindo aqui no meu jardim, então eu adoraria, e vou contar muito em breve para vocês, então eu adoraria que vocês realmente tivessem ligados por dentro, tá? Nesse vídeo comentem embaixo, compartilhem com seus amigos, tá? Porque algumas pessoas realmente elas têm uma dificuldade ou falta de conhecimento realmente sobre a quantidade de luz ideal para o cultivo das plantas suculentas, tá? Então eu agradeço, muito obrigado, até o próximo vídeo.